Muito se tem falado nesta terça-feira sobre a questão da cobrança pelo despacho das bagagens, que passaria a valer, mas foi suspensa, por uma liminar da Justiça. E talvez pouca gente saiba, mas amanhã, quarta-feira, é dia da pessoa mais afetada por essa polêmica toda. Amanhã é o Dia Internacional do Consumidor. E o consumidor, a gente sabe, todo mundo é consumidor, Tem muitas reclamações sobre a forma como os serviços são prestados no Brasil. A gente tem uma lei super importante, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas na prática muitos problemas ainda acontecem. Sobre essa data e sobre esse assunto a gente conversa agora aqui na Band News FM com Vladimir Valadares. Ele é consultor em gestão de relacionamento com clientes e autor do livro Não é Nossa Culpa. Será lançado no fim deste mês e mostra por que as empresas ainda atendem o cliente tão mal e principalmente mostra que a culpa nem sempre é dos atendentes, aqueles de quem a gente às vezes tem tanta raiva, mas são apenas aí a ponta de todo um sistema. Tudo bem, Vladimir? Tudo bom, é um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes. Prazer também. Vladimir, por que ainda há tanta insatisfação por parte dos consumidores em relação ao atendimento das empresas? No que elas erram ainda? É uma situação bem complexa porque, na verdade, existe um conjunto, um sistema dentro das empresas extremamente complexo, que envolvem vários departamentos, vários processos. Ao longo do tempo, a complexidade de serviços e produtos aumentou, o fluxo de informação ele é muito intenso. Há muito problema nesse fluxo de informação e às vezes a central, até pela sua introdução, ela é a ponta da linha, na verdade, Ela tem poucos minutos para resolver um conjunto de situações que surgem e nem sempre tem autonomia ou tem conteúdo ou tem sistemas prontos para que ela possa entregar aquilo que o cliente está esperando. A gente está acostumado, pelo menos, a ter um serviço muito padronizado, Há leis, por exemplo, que determinam até o tempo em que um telefonema deve ser atendido, por exemplo. Os operadores, na verdade, os atendentes ali costumam ler scripts, usar scripts para falar com a gente no telefone. Isso não é mais ruim do que bom para as empresas, porque acaba criando uma ideia de que o consumidor não está, de fato, sendo ouvido? Na verdade foram estabelecidos padrões que, entre aspas, deveriam indicar um certo nível de qualidade. Só que nem sempre esses padrões são aplicados de uma maneira inteligente. Então, a própria legislação, como você comentou, estabelece para algumas empresas, alguns perfis, por exemplo, o tempo máximo de espera, o quanto as pessoas têm que ser atendidas em X segundos. Você acaba estabelecendo um padrão médio para entregar ou para se chegar a certos números, mas que não necessariamente vai deixar aquele cliente satisfeito com o atendimento que ele vai receber. E isso tem sido o padrão já de muitos anos, E isso a gente percebe facilmente como consumidor quando liga, que fica aquela conversa extremamente robotizada, Sim, e parece às vezes que a gente está falando sozinho, porque a gente fala uma coisa, o outro dá uma resposta, a gente fala outra coisa, ele dá a mesma resposta, Nitidamente ele não prestou atenção no que a gente falou. É bem interessante porque, da mesma forma que a empresa estabelece um script ou um roteiro, uma forma muito fechada de atender certas situações, onde ela realmente não quer que se saia daquela linha de atendimento, ela mesma estabelece uma forma de controle de qualidade, onde ela vai checar se aquele padrão que ela definiu está sendo seguido fielmente. Então, muitas vezes, o próprio atendente sabe qual seria a melhor solução, ele teria a condição de conduzir de forma diferente, agradar mais o cliente, entregar melhor o que o cliente espera, mas ele não pode fazer porque ele sabe, se ele for por essa linha, este controle de qualidade vai acabar atribuindo para ele uma nota ruim por ele ter descolado do padrão que foi estabelecido. Então fica um ciclo vicioso desse processo de atendimento, dessa forma de atender, em que praticamente a gente fala que trava as peças-chave que deveriam fazer a entrega de algo melhor para o cliente, para o consumidor. Uma coisa que me irrita bastante, como consumidora pelo menos, é, por exemplo, quando você liga para serviços, de energia elétrica, telefonia, serviços com os quais todo mundo um dia tem um probleminha, e aí você liga lá e pedem para você anotar um número de protocolo, repetem um número às vezes, aí você anota, aí espera o problema ser resolvido. De repente o problema não é resolvido, você tem que ligar de novo. Aquele número de protocolo não serve para nada. E elas são obrigadas a oferecer o número de protocolo, mas o consumidor acaba, às vezes, colecionando, números em casa que, no fim, não servem para ele. Ele acaba tendo de repetir a questão, o problema, falar dados pessoais novamente. Até que ponto também regras assim acabam mais atrapalhando do que ajudando? Isso é uma situação que é interessante, porque, realmente você tem esse nome do protocolo. Em tese, o protocolo deveria ser único por uma mesma situação, e a gente tem visto, mesmo que a cada ligação que você faz, eles te passam um número novo. Às vezes até eletronicamente, não é nem um atendente quem te passa isso.
Existe hoje uma coxa de retalhos em sistemas de atendimento. Às vezes você liga para, por exemplo, solicitar um boleto ou uma coisa mais corriqueira, você cai numa equipe. Às vezes você liga achando que vai falar com a mesma equipe e você cai numa outra central que fica totalmente distante, que usa outros sistemas. Muitas vezes os sistemas não se conversam, aí um atendente não tem a informação que você ligou no dia anterior. Então é uma situação extremamente complexa. Agora, as leis, eu acho que elas impuseram controles que não estão necessariamente ligados à qualidade que se espera obter. Uhum. Então, por exemplo, só para você entender, quando surgiu o decreto 6523, que é aplicado justamente às empresas de telecomunicações, saúde e tudo mais, que são as empresas reguladas pelo governo federal, existe lá uma exigência que ela atenda 100% dos clientes em 60 segundos. Sim. Né, internamente. Então, existe um foco muito grande em atender esse cliente em 60 segundos. Mas o que torna-se o verbo atender? De repente eu falar alô, eu captar uma necessidade e eu fazer qualquer coisa que me permita ganhar ou falar que aquela pessoa teve um atendimento, mas não necessariamente resolver o que ele tem de problema. Você cumpre a regra, mas na verdade você só pegou ali a ligação, né? Então se você pegar os relatórios das empresas, tá tudo muito bonito nos números. Mas a efetividade, quando você vai observar a satisfação ou mesmo aprovação, mesmo em redes sociais e tudo mais, você vê uma diferença enorme entre o que os números dos relatórios mostram e a percepção e efetiva satisfação do cliente com o atendimento que ele recebeu. Tá certo. Falamos aqui na Band News FM com Vladimir Valadares, ele é consultor em gestão do relacionamento com clientes, falando sobre o Dia Mundial do Consumidor, comemorado nesta quarta-feira, também sobre o novo livro dele, Não é Nossa Culpa, em que fala justamente dessa relação entre atendimento e cliente. Obrigada, Vladimir, mais uma vez pela entrevista. Obrigado, um abraço.